Sejam todos bem-vindos para mais esse culto de meio de semana, um culto em que podemos orar uns pelos outros, mas também ter uma conversa um pouco mais informal sobre a palavra do Senhor. O Salmo 38, versículo 9, nos diz assim: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Diante de Deus nós podemos abrir os nossos corações. Diante de Deus nós podemos colocar as nossas preocupações e até mesmo aquelas que provocam um incômodo maior. É o que nós chamamos de ansiedade, aquelas preocupações que tendem a roubar a nossa paz. Por isso é importante nós sempre enfatizarmos a importância da oração, da comunhão com Deus, de um relacionamento íntimo com o Senhor, porque todas essas questões nós podemos lançar, colocar diante de Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Vamos orar? Vamos ter essa primeira palavra de oração, então. Como é bom, Senhor, termos um relacionamento contigo. A tua bondade nos acompanha. A tua misericórdia não nos deixa. E a cada momento das nossas vidas, mesmo quando estamos sendo desafiados, mesmo quando estamos perante algumas situações que para nós, a olhos humanos, parecem intransponíveis, mas a tua graça, o teu poder, a tua bondade, a tua benignidade é sentida e nós continuamos avançando. Todos os nossos desejos, todo o nosso coração estão diante de Ti. Por isso podemos lançar até mesmo a nossa ansiedade e colocar isso diante dos Teus pés, sabendo que Tu tens cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por isso. Receba, ó Deus, o culto que vamos prestar a Ti nessa manhã. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus é o nosso abrigo perfeito em meio ao vendaval. Vamos cantar isso, essa verdade que nós cremos. Vamos cantar isso com todo o nosso vigor. O hino 319 do cantor cristão, Louvemos ao Senhor.
Vamos orar agora uns pelos outros? Esse é um tempo que nós reservamos para colocar diante de Deus alguns pedidos de oração que nós temos ciência, né, que chegam até nós durante a semana. Algumas pessoas colocam no grupo da igreja, outros colocam no privado, ou então chega até o nosso conhecimento esses pedidos de oração. Então vamos orar, vamos colocar diante do Senhor cada uma dessas questões, sabendo que só Ele tem condições de nos atender. Vamos orar então. Deus maravilhoso, Tu és grandioso, e apesar de todo o Teu poder, apesar de construir todo o universo, de criar todo o universo, apesar de conhecer cada uma das bilhões, trilhões de estrelas que existem, mais numerosas do que os grãos de areia que existem em todas as praias e desertos do planeta. Apesar de conhecer cada uma dessas estrelas, de chamar pelo nome, mesmo assim Tu te importas conosco, Tu nos amas e Tu ouves quando nós nos voltamos a Ti em oração. Obrigado, Senhor, porque podemos conversar contigo, abrir os nossos corações e intercedermos uns pelos outros. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida da irmã Docelina, que foi internada na semana passada para fazer alguns procedimentos, também passar por um cateterismo. Senhor, venha cuidar dessa irmã, venha ajudá-la, socorrê-la, ampará-la, dar forças, ó Deus, a ela e a sua família nesse tempo difícil, desafiador na sua vida. Que tudo ocorra bem e que ela, num curto espaço de tempo, volte para a sua casa, ó Deus. Tome, ó Deus, essa irmã em teus braços. Aproveitando, quero colocar a vida de Dionis em tuas mãos, uma senhora cujo câncer está voltando. Ajude, ó Deus, essa senhora. Esse pedido foi feito pelo irmão de Leia, que a tua bênção esteja sobre a vida dela também. É tão difícil, é uma luta grande, mas sabemos, ó Pai, que basta uma palavra tua para que esse câncer regrida e ela tenha sua saúde restabelecida. Senhor, abençoe, ó Deus, essa senhora, ajude, ó Deus, na luta que ela está travando. Aproveito para agradecer a Ti pela vida do Wagner, ó Pai, vizinho da irmã Silene, da irmã Vânia, ó Deus. Obrigado porque esse servo Teu passou por um transplante de medula. E graças a Ti, ó Pai, ele já pôde retornar para sua casa, bem como a sua irmã que foi doadora dele. Abençoe cada um, abençoe, ó Deus, a recuperação, o restabelecimento, abençoe, ó Deus, o tratamento do Wagner, para que ele tenha realmente as suas condições restabelecidas e ele não encontre mais algum tipo de limitação, que esse mal seja plenamente resolvido. Senhor, também quero colocar diante de Ti a vida de cada jovem e adolescente da nossa igreja. Abençoe, ó Deus, aqueles que precisam se despertar para uma maior comunhão contigo. Muito obrigado por aqueles que estão se dispondo a Te servir, se dispondo a ouvir mais de Tua palavra, estão avançando no estudo bíblico sério, ó Pai. Obrigado por essa graça na vida dos nossos jovens e nossos adolescentes. Aproveito para orar também pelo seu líder, irmão Gabriel. Continue, ó Deus, dando sabedoria, forças a esse irmão, para ele orientar bem, conduzir bem aquele pequeno rebanho que está sob os seus cuidados. Tome, ó Deus, essa vida, tome, ó Deus, esses jovens adolescentes, abençoe, ó Pai, nos planos que Tu tens para a vida deles, nos projetos escolares, nas questões de curso superior, vida profissional, vida sentimental. Eu entrego a Ti, ó Deus, a vida de cada um. Também, Senhor, muito obrigado pelo encerramento da campanha de missões nacionais que tivemos, ó Deus. Obrigado pela vida da irmã Charliene,
que mais uma vez, mais um ano foi usada por Ti para envolver nosso povo com as campanhas missionárias, com o apelo missionário, dando visão da necessidade de um maior investimento em oração, mas também em contribuição financeira, para que o trabalho missionário continue e avance ainda mais em todo canto do nosso país e do mundo. Senhor, muito obrigado pela vida da irmã Charlene, se dispõe sempre a isso, também pelo ministério com crianças da nossa igreja, pela liderança do ministério, pela vida de cada criança, de cada pessoa que trabalha nesse ministério, ó Pai. Obrigado porque têm sido usados por Ti, as crianças têm sido usadas por Ti, cada pessoa, cada membro desse trabalho tão importante tem sido usado por Ti, ó Deus, para inspirar a igreja, comover a igreja, mover o coração da igreja para a obra missionária. Senhor, que Tu abençoes cada criança também, cada um que percebe, ó Deus, entende, às vezes com muito mais profundidade, o que é missões, a necessidade de missões, do que muitos jovens e adultos. Continue derramando a Tua graça sobre a vida de cada participante do ministério com crianças da igreja, dos seus pais e também na vida de cada criança. Te agradecemos, ó Deus, porque teremos a oportunidade de no próximo domingo termos o nosso almoço missionário, termos também a presença de um missionário pela manhã, falando sobre missões, pregando para a igreja a Tua palavra, ó Pai, que tudo aconteça de acordo com o Teu agrado, que o Teu nome seja exaltado e que o coração missionário da igreja a cada dia mais seja despertado para missões. Venho também, ó Pai, diante de Ti de uma maneira muito especial colocar a vida do irmão Ananias. Cuide dele, ampare, ó Pai, socorra, ó Deus, em suas necessidades, ó Pai. Aquela ação que tem sido proposta, que haja sucesso, ó Deus, e que a Tua bênção aconteça de tal forma que esse irmão consiga ter sucesso na questão que está sendo colocada, está sendo trazida e que pode ser muito benéfica para a vida dele e da Suelen. Abençoe, ó Deus, essa situação. Cuide, ó Deus, dê habilidade a todos os envolvidos, ó Pai, para que a Tua bênção aconteça, ó Pai. Mas apesar do socorro humano, do cuidado humano, nós precisamos realmente da Tua graça sendo manifestada mais uma vez. Ó Deus, venha fortalecer o coração dele, mas, por favor, venha nos abençoar mais uma vez com a Tua operosidade, com a Tua manifestação do Teu amor na vida do Ananias e da Suelen, e que ele tenha êxito, ó Deus, nessa ação que está sendo movida, ó Pai. Também, ó Deus, eu quero colocar a vida daqueles irmãos e irmãs que estão demonstrando o desejo de se prepararem para o batismo, de se tornarem membros da igreja. Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja convencendo os corações. Que cada um perceba a necessidade de ter Cristo em sua vida, perceba a necessidade da salvação que é em Cristo, entenda a sua condição espiritual de perdição e o quanto precisa ser resgatados pela Tua graça, Pai. Abençoe, esteja ajudando a igreja a preparar, a orientar e a instruir biblicamente, a discipular biblicamente cada uma dessas pessoas. Senhor, também eu venho colocar, ó Deus, a vida dos irmãos enfermos da nossa igreja. Nós sempre nos lembramos da irmã Dora, do irmão Cristiano. Continue, ó Deus, dando recursos, suprindo as necessidades financeiras para que o tratamento aconteça sem nenhuma dificuldade. Continuamos colocando a vida da irmã Janaína, que precisa passar ainda por uma cirurgia, da irmã Lourdes,
da irmã Marilda, ó Pai, o cuidado, o acompanhamento que elas precisam fazer. Colocamos a vida da irmã Anacleta, do irmão Manuel, Senhor, irmãos idosos que carecem, ó Pai, da tua proteção, da tua provisão de uma maneira mais intensa. Também, ó Deus, a vida da irmã Jaqueline, da irmã Rosilane, ó Pai, os tratamentos de saúde que precisam fazer, ó Deus, vem ajudar, estenda tuas mãos sobre essas vidas, que elas possam ser curadas, ó Pai, por ti, mesmo através dos médicos, dos medicamentos, porque entendemos que todo milagre, todo bem vem de ti, ó Pai, tu és a fonte de todo bem. Também, irmão Silene, que já pode começar a fazer o tratamento, vai fazer o exame ainda, já está liberada, vai começar o tratamento de forças, condições. Abençoe o irmão Emanuel, que faz o acompanhamento, está sempre junto. Obrigado pela vida desse teu servo, que tem sido um marido bem presente nesse momento difícil na vida da irmã Silene. Mas sabemos, ó Pai, que nada vai faltar, entendemos que a tua presença será sempre constante em cada momento desse tratamento e esperamos sempre com aquela certeza, é uma esperança envolvida na certeza de que a tua bênção estará sobre a vida da irmã Silene e na vida do irmão Emanuel. Também colocamos diante de ti a irmã Janaína, o irmão Antônio, ó Deus, esteja abençoando essas vidas, os tratamentos que também precisam fazer. Ó Senhor, venha cuidar de cada um, ó Deus. Senhor, são tantas questões, mas estamos buscando realmente aquele que pode todas as coisas, ó Pai, e entendemos, ó Deus, que o teu querer, a tua vontade será suficiente sobre cada uma dessas situações. Senhor, receba, ó Pai, cada um desses pedidos. Isso nós oramos não porque nós merecemos, mas porque Cristo merece, e é sempre em nome dele que nós intercedemos. Amém. Nós vamos louvar o Senhor, irmãos, agora com um cântico que declara a beleza de Jesus. Senhor, ele é o Rei do universo. Cristo é belo porque ele criou todas as coisas. Ele é o Rei do universo. Ele é o doador da vida. Ele é quem, por meio dele, é que a graça de Deus é derramada em nossos corações. Então, esse é Jesus que nós adoramos. Vamos louvar juntamente com o ministério de louvor da nossa igreja através desse cântico.
Quero convidá-lo agora para continuarmos o nosso estudo em Provérbios capítulo 27. Provérbios capítulo 27, né? Eu gosto sempre de lembrar que esse nosso estudo de quarta-feira é muito mais uma conversa teológica. E, aliás, esse é o melhor assunto para uma conversa, né? É muito mais uma conversa teológica do que um estudo formal. Por isso que a gente vai conversando, as ideias vão surgindo e vamos avançando aqui na nossa discussão, não é? Então veja comigo, por gentileza, Provérbios capítulo 27, versículos 5 e 6. Provérbios 27, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Irmãos, o mundo, as pessoas ao nosso redor, principalmente aquelas que não têm uma comunhão mais próxima com Jesus, e eu falo até mesmo dentro das igrejas, não entendem a importância do confronto aberto, do confronto franco, feito em amor. Na realidade, esse confronto acaba sendo uma manifestação explícita do amor que alguém tem por outra pessoa. Mas muitas vezes o que as pessoas gostam, todos nós, na realidade, é que tenhamos o nosso erro tolerado, que sejamos afagados, não é? Não haja qualquer tipo de tensão nos relacionamentos, que ninguém venha nos contrapor, não é? Tentar interferir nas nossas intenções e desejos, nos confrontar de alguma forma. Isso é o que o coração humano deseja. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Na verdade, a palavra do Senhor nos mostra a necessidade, sim, de um confronto. Não é? É melhor repreensão franca do que o amor encoberto. Porque, na verdade, a repreensão franca é demonstração de amor. O amor encoberto não serve para absolutamente nada para o benefício da outra pessoa. O desconforto do confronto sincero é melhor do que aquele amor que não se manifesta de forma alguma. Então, quem repreende o amigo com sinceridade acaba conquistando essa pessoa. Logicamente, se essa pessoa entende e aceita ter um coração flexível para o bem, não é? Ter um coração maleável para ser tratado pelo Senhor. Então, na realidade, aquela pessoa que sabe confrontar o outro, repreende o outro com sabedoria, acaba conquistando o respeito da outra pessoa. Agora, infelizmente, aquele que não se preocupa, vê o erro do outro e relega, deixa passar, ele acaba escondendo o seu amor. Isso não é manifestação do amor. O verdadeiro amor, ele se manifesta, ele se expressa de diversas formas. E muitas vezes ele vai se expressar através dessa repreensão franca. Meu querido irmão, meu querido amigo que está nos acompanhando através desse vídeo, entenda, a repreensão franca, ela traz cura, mas o amor encoberto, ela acaba prolongando, fazendo com que a enfermidade de alguém, enfermidade moral de alguém, se estenda muito além do que deveria. A repreensão franca, ela leva a outra pessoa a ter uma vida mais reta diante de Deus, ajuda a outra pessoa na sua caminhada em prol da santidade, em busca da santidade. Mas aquele que encobre,
o seu amor, aquele que não manifesta essa confrontação sadia, ela acaba estimulando ainda mais a vida pecaminosa do outro. Quem ama, irmãos, não deixa o outro em pecado. Eu vejo que muitas vezes as pessoas confundem um aglomerado, um grupo de pessoas que andam juntas com amizades. Na realidade, o verdadeiro amigo ama. E o verdadeiro amigo não quer ver o outro fazendo alguma coisa errada que venha prejudicar o seu relacionamento com Deus, que venha prejudicar a sua vida, o seu relacionamento com os outros, sem fazer alguma coisa. Então o verdadeiro amigo vai se aproximar e vai dizer: não, fulano, você não deve fazer isso, porque isso não glorifica a Deus, isso vai te trazer um problema na sua comunhão com Deus e também vai acabar resultando em problema com as outras pessoas. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, valorize aquelas pessoas que se aproximam de você e te ajudam no seu erro, te alertando em relação ao seu erro. As amizades verdadeiras são poucas que nós temos na vida e elas precisam ser muito valorizadas. Quem ama e exerce a repreensão franca acaba abrindo os olhos para que o seu amigo não caia no buraco, não caia no abismo e lá fique estatelado sem condições mais de se levantar e sair. A repreensão franca é diferente do amor encoberto, porque o amor encoberto vê o amigo indo para a cova, indo para o buraco e não se move para impedir a sua caminhada, para que uma desgraça maior venha acontecer em sua vida. Mas é bom que nós lembremos que o que sustenta uma repreensão franca é sempre a verdade. A verdade precisa ser a referência. A verdade precisa ser o farol. A verdade precisa ser o alvo dessa confrontação amistosa, dessa confrontação em amor que alguém faça com o outro. Sempre a verdade. Porque uma repreensão também baseada na mentira acaba servindo ainda mais para trazer confusão, trazer desesperança, trazer perturbação ao coração de alguém que já se encontra numa situação de perigo. Então, a verdade precisa ser o alvo numa repreensão franca. Agora, quando há o amor encoberto, muitas vezes o que predomina é a falta da verdade. Na realidade, muitas vezes é a hipocrisia, né? Muitos até incentivam ou mesmo convivem com alguém que está na prática de erro e devido a uma atitude hipócrita acaba não revelando a verdade, acabam não dizendo de fato que a situação, o estado daquela pessoa, não é? E muitos falam: está tudo bem, está tranquilo, a escolha é sua, haja conforme o seu coração manda, se você é feliz, isso é que importa. Essas expressões, irmãos, são inspiradas pelo diabo, né? Isso surgiu para que as pessoas justifiquem os seus atos errados, né? Hoje, uma coisa que se diz tudo é relativo, né? Baseado, inclusive, numa descoberta de Einstein, né? Que foi um cientista que desenvolveu a teoria da relatividade e, para sua curiosidade, né? As pessoas pegam isso, que é uma teoria científica, para tentar guiar o seu comportamento moral, dizendo que não há verdades absolutas.
Agora, quando você realmente parte lá para a teoria de Einstein, ele diz que tudo é relativo, baseado num valor absoluto, numa verdade absoluta que é a velocidade da luz. Ok, eu não vou ficar aqui explicando essa teoria da relatividade, mas ele desenvolveu uma teoria fundamentada em algo absoluto. Irmãos, os absolutos existem. Os absolutos morais, eles existem. Quando nós negamos esses absolutos morais, começamos a viver na mentira. E o que nós vivemos hoje é uma sociedade que está vivendo, que está embranhada, não é? Não sei nem se existe esse termo, né? Que está envolvida, não é? Nesse sentido, na mentira. Está sendo tomada pela mentira. Os canais de televisão, as entrevistas, aquelas pessoas que são influenciadoras, estão vendendo ideias falsas, mentirosas, porque negam os valores absolutos. E sendo Deus um ser absoluto, então, logicamente, que todos os valores absolutos advêm dele. Então, no esforço que os homens têm de negar a Deus, negam os valores absolutos e usam uma relação falsa com uma ideia científica, que é uma coisa tremendamente absurda, não é? Mas a repreensão franca, ela é sempre alicerçada na verdade. A repreensão franca, ela sempre vai apontar para a glória de Deus. Deus sempre será glorificado. Então, quando eu vejo o meu amigo, o meu irmão, e eu vejo que ele está procedendo de forma errada, e para onde ele está caminhando, isso vai lhe trazer sérias dificuldades na vida. Então, quando eu vou lá e estendo a mão através do meu amor, expressado através de uma repreensão franca, isso tudo, irmãos, glorifica a Deus e deve ser feito para a glória de Deus. Agora, aquele amor encoberto, conforme a gente encontra nesse versículo, acaba entristecendo a Deus, acaba entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque ao encobrirmos o nosso amor, na hora que deveríamos manifestá-lo no socorro a alguém que está num desvio moral, nós estaremos então descumprindo as palavras do Senhor que nos orientam a sempre agirmos de forma correta e sermos misericordiosos com outras pessoas e ajudá-las nas suas dificuldades morais. Com isso, acabamos por entristecer o Espírito de Deus. Todas as vezes que temos a oportunidade de demonstrarmos o nosso amor nas diversas circunstâncias da vida, inclusive nessa que nós estamos nos referindo relativa à repreensão franca, e não fazemos, nós acabamos entristecendo o Espírito de Deus. Tá bom, meu irmão? O versículo 6, então, colaborando ainda nessa construção dessa verdade, ele vai nos alertar com relação à repreensão ainda, né? Diz lá, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Irmãos, são aquelas feridas movidas pelo amor, não é? Muitas vezes, né, nesse processo de repreensão, de ajudar o outro a acertar a sua caminhada, nós precisaremos confrontá-lo de forma dura, às vezes machucando um pouco, para que ele então entenda o seu caminho e volte para o lugar certo. Pela dureza do coração humano, nós temos dificuldade em ouvir as outras pessoas. Temos dificuldade em aceitar o conselho de outras pessoas.
E muitas vezes aquele que nos ama vai nos insistir e vai nos confrontar de forma corajosa, mas firme, para que possamos não continuar nesse percurso que só leva à destruição. Porque aquele falso amigo, o hipócrita, aquele que esconde o seu amor, que encobre o seu amor, ele vai beijar, vai adular, vai falar palavras doces e suaves, mas isso será simplesmente movida pelo engano. Tudo isso será movido pelo engano. Todas essas palavras, todas essas manifestações, por fim, tem um engano. Porque quem não fala a verdade acaba enganando, não há meio termo. Aquele que fere por amor, ele demonstra uma lealdade que nós não encontramos mais nesse mundo. Na realidade, irmãos, o que as pessoas fazem em vez de valorizarem a atitude leal de alguém que está nos ajudando em nossos erros, está nos confrontando devido aos nossos erros, as pessoas acabam se afastando dos amigos leais e se aproximam mais daqueles que só falam palavras doces, palavras suaves, e que não vem a ajudar a pessoa a mudar o seu procedimento. Esses que só ficam beijando, esses que só ficam falando esse tipo de coisas, eles são falsos, são hipócritas. Aquelas feridas feitas pelo que ama, a princípio parecem dolorosas, mas abençoam. Aquelas atitudes daquele que ama, confrontando, repreendendo francamente, parece muito dura, mas depois traz graça na vida de alguém. Só que aqueles que beijam com os lábios, aqueles que falam palavras doces, acabam no final das contas provocando um maior dano na vida de alguém. O que ama fere, mesmo com a sua repreensão, com o objetivo de curar. Mas, na realidade, aquele que não faz isso, que esconde o seu amor, que beija com os lábios e incentiva o erro do seu próximo, na realidade, ele está traindo a confiança, traindo esse relacionamento. O verdadeiro amor, ele é transparente. Ele não gosta do engano. O amor, ele é sincero. Mas vamos convir, aquele que não ama, aquele que trai a confiança, aquele que encobre os erros do outro, e em vez de confrontá-lo, fica beijando, trazendo palavras suaves, ele, na realidade, ele está camuflando o ódio escondido. Onde não há amor, há ódio. Não há meio termo. Onde não há verdade, na realidade o ódio é que está prevalecendo. Aquele que ama não age da mesma forma que essa pessoa. Ele prefere o confronto sincero, porque sabe que esse confronto vai trazer cura àquela alma, vai trazer o remédio que ele está precisando. As feridas do que ama muitas vezes doem, irmãos, mas restauram a pessoa. O confronto do amigo, logicamente, é melhor do que a bajulação daquele que engana. Vamos ler também o versículo 7. Provérbios, capítulo 27, versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Antigamente eu ouvia um ditado que é muito conhecido ainda hoje em dia, né? Mas as pessoas parecem que hoje não falam mais tanto ditados. E esse ditado dizia assim: o melhor tempero é a fome. Eu me lembro de um episódio que eu fui ajudar, fui trabalhar nas minhas férias no local, acabei ficando na casa da pessoa que era proprietária
desse local, porque as pessoas estavam viajando, aproveitava, tomava conta, e eu fiquei comendo comida congelada o tempo todo, né? E, sinceramente, aquilo não estava me agradando, e também parece que aquela comida já estava lá há bom tempo. Aí apareceu uma bendita irmã, nunca mais esqueço disso. Ela foi fazer um trabalho lá naquela casa, e ela falou, olha, pode deixar que eu vou preparar uma coisinha aqui para você. Irmãos, ela preparou um arrozinho, um feijãozinho, um ovo frito. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu acho que esse foi um dos melhores banquetes que eu comi na vida. Se não me engano, tinha um chuchuzinho ali feito na hora. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando eu comi aquilo ali foi como se eu estivesse comendo o manjar dos reis. Não é? Aquela comidinha feita na hora. Mas, pastor, não tinha nada demais. Tinha, porque eu estava com uma fome absurda. O que eu comia não estava saciando a minha fome. Quando você está com fome, meu irmão, o que vier é lucro, não é? Qualquer comida vai parecer a mais saborosa do planeta. Até comida japonesa, que eu não gosto tanto assim, conforme muitos dizem que gosta, né? Até comida japonesa. Mas vai parecer o melhor prato desse mundo, né? O mais requintado, feito pelo melhor chefe de cozinha que existe. Irmãos, agora, infelizmente, quando você está saciado, o melhor prato que se lhe apresenta não vai ter graça, porque você está sem fome. E quando você não tem apetite, não é? Quando você não tem a necessidade do alimento, então não é o sabor do prato que ele vai apetecer, não é? Aqui o versículo fala que até o favo de mel é pisado pela alma farta. Não é aquele algo saboroso, delicioso, que muitas vezes renova a energia, era muito usado nesse sentido, era um alimento necessário, rico em carboidrato, rico em proteínas, não é? Para as pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas, porque estão fartas, pisam, jogam fora, desprezam aquilo. Uma das crises que me dá em nosso país, irmãos, é a quantidade de comida que nós jogamos fora. Às vezes eu vejo em restaurantes a pessoa dar algumas colheradas ou garfadas lá e deixa lá restos de comida, às vezes um pouco menos de metade de um prato, né? Vai pegar um pedaço de carne, parte lá 2 pedaços, come, deixa o resto para lá. E quantos estão passando fome? Quantos estão precisando disso? Já houve um levantamento de que muitos brasileiros vivem com R$ 80 por mês. Eu não sei se você sabe o que é isso. Não dá para se alimentar de forma correta com R$ 80 por mês. Então, esse princípio, não é? Essa é uma ideia que o autor usa para mostrar um princípio muito, muito mais abrangente que afeta as diversas áreas da vida. Eu vou trazer aqui para a nossa realidade eclesiástica. Irmãos, muitos na igreja estão acostumados com a palavra de Deus que é explanada, é ensinada todos os domingos e também às quartas-feiras. Muitos estão acostumados com esse cardápio que é oferecido para alimento do rebanho. Mas, infelizmente, muitos acabam se acostumando com isso e, por fim, acabam desprezando esse alimento rico que lhes é oferecido. Se acostumam com o sagrado. Quando eu fui para o seminário, um dos alertas que foi feito lá pelos professores, no primeiro seminário que eu estudei,
isso ficou muito claro e eles tratavam isso de forma muito sábia. No outro não tratavam tão bem. Mas uma dos alertas que foram oferecidos principalmente no primeiro seminário, que foram dados lá pelos professores, né, pelos orientadores, é que as pessoas não se acostumassem tanto em estudar a palavra de Deus e acabarem, no fim, por desprezar os seus ensinamentos, os seus princípios. A Bíblia, na realidade, é um livro de estudo, mas nós precisamos estudar a Bíblia, sim, mas não desprezar os ensinamentos que elas trazem. Precisamos nos saciar com aquilo que ela nos ensina a cada dia. Então, por nos acostumarmos a nos lançarmos na palavra de Deus e estudarmos a palavra de Deus, isso não pode significar, isso não pode resultar em desprezo no final das contas. Mas, infelizmente, irmãos, é isso que acontece, não é? Quantas igrejas, aí eu vou falar e vou pedir a licença também aos membros da IBES para falar isso. Quantas igrejas gostariam de ter o que a nossa igreja tem em relação à seriedade como trata a palavra? Estou falando da pregação, estou falando dos professores que ensinam nas classes, estou falando de todos os ambientes de ensino que surgem. Mas muitas vezes, muitos membros da igreja não aproveitam isso, acabam desprezando e não dando o devido valor a isso que lhes é oferecido. Nada mais lhes toca o coração, porque eles estão saturados com as verdades sublimes, parece que agora não querem mais ouvir nada e se enjoam com facilidade. Aliás, vou usar uma expressão que Miqueias, profeta Miqueias, lá no capítulo 6, versículo 3, ele usa: as pessoas estão enfadadas de Deus. Pastor, isso é possível? Sim. Pessoas estão enfadadas de Deus, não querem mais saber tanto de Deus, né? Deixa Deus para final de semana, deixa Deus para alguma situação. Estou cansado dessas coisas de Deus. O pastor só fica falando de estudar a Bíblia, de orar. Isso está enchendo a paciência. Deixa aproveitar mais a minha vida. Já estou enjoado da igreja. Já estou enjoado do pastor, já estou enjoado das falas dele, já estou enjoado do meu professor de escola bíblica dominical, do meu líder, já estou enjoado desse negócio da igreja só Bíblia, Bíblia, Bíblia. Que saudade quando a gente tinha muitos eventos onde havia bastante diversão. Irmão em Jesus, meu querido amigo, até membro de outra igreja, valorize a sua igreja. Conforme diz um ditado, uma máxima que nós encontramos hoje em dia nas redes sociais: não procure a igreja mais próxima da sua casa, procure sempre a igreja mais próxima da Bíblia. Valorize a igreja, não se enfade de Deus, dessas experiências que Deus nos dá através da sua palavra. Busque mais o Senhor. Simplesmente as pessoas naquela época estavam se enfadando de Deus, né? Aliás, usando também a ideia de Malaquias, capítulo 1, versículo 13, em relação aos cultos, né? As pessoas estavam usando a seguinte expressão: que canseira, estou enjoado desse negócio de culto. Não quero mais ir, não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou no culto uma semana, na outra falto. Quando que tiver que descansar, eu vou descansar, porque para mim mais importante é a atividade do dia seguinte do que estar nos cultos. Eu estou cansado. Então meu culto não tem nada demais lá, não acontecem coisas importantes, né? Infelizmente, irmãos, uma coisa que acontece muito, isso a gente percebe mais em igreja pequena, porque numa igreja grande, se as pessoas faltam, tem um número tão grande que isso não faz falta, né? Mas quando tem alguma atividade diferente nas igrejas pequenas, os cultos costumam encher. Mas como é um culto, entre aspas, normal, aí as pessoas não vão tanto, não sentem tanto prazer. Irmão, o que move o seu coração?
É o desejo de estar diante de Deus, adorando ao Senhor, junto ao povo de Deus. E eu tenho repetido várias vezes, estar na casa do Senhor em adoração coletiva, isso reflete na sua saúde espiritual. Você estar na casa do Senhor, nem que seja um dia na semana, somente um dia na semana, isso vai te ajudar a vencer as batalhas da vida que você tem que travar e todos travam durante os outros dias da semana. Então não se canse dos cultos, não fique enjoado de Deus, não se enfade de Deus, porque de repente você tem muito e outros que não têm tanto acabam percebendo, né? Acabam valorizando muito mais do que você. Não é? Muitas coisas a gente só valoriza quando perde, irmãos. Eu já contei aqui a experiência, isso aconteceu de fato, de um pastor norte-americano e visitar um outro pastor num outro país, conversar com ele. Esse pastor que vivia nesse outro país, ele tinha sido preso por pregar o evangelho e resolveram então sentenciá-lo à morte, executá-lo em praça pública através de eletrocução. Então, deram a oportunidade de falar e ele aproveitou a oportunidade para falar de Cristo ali. Eles pegaram então os cabos da eletricidade, colocaram lá na cadeira onde ele estava sentado, ligaram os cabos e deu problema na rede elétrica e não aconteceu a eletrocução. O que eles decidiram então? Vamos manter o camarada preso, vamos então marcar para a semana seguinte e vamos colocar esse indivíduo lá de novo em praça pública. Aí deram a palavra para ele de novo e ele mais uma vez pregou o evangelho. Eles logo em seguida falaram que não era nada daquilo, colocaram os fios lá para eletrocutar esse pastor e não aconteceu nada de novo. E olha que tinham chamado um técnico especialista para fazer tudo conforme havia acontecido. E depois então esse pastor que passou por essas experiências, sendo entrevistado por esse outro pastor que veio lá dos Estados Unidos, né? Esse pastor então norte-americano disse: olha, estamos orando por vocês. Aí ele falou assim: estão orando por quê? Eu ouço falar que vocês têm cultos todos os domingos lá, tem liberdade de fazer cultos, e cultos também no meio de semana, e muitos não vão, preferem ficar em casa. Eu ouço falar que vocês têm 3, 4, 5, 8 Bíblias dentro de casa e não leem a Bíblia. Aqui a gente pega uma Bíblia, arranca a página, dá para um, arranca a página, dá para outro. E mesmo assim, mesmo com toda a perseguição, mesmo com as mortes que acontecem, o Evangelho aqui está avançando. Então, quem precisa de oração são vocês. Irmãos, isso é um fato. Infelizmente, aqui na nossa América e na Europa cristianizada, o Evangelho se tornou farto e as pessoas se tornaram enfadadas com o Evangelho. Irmãos, a alma fatiada olha para o alimento mais excelente, o favo de mel, e despreza aquilo que é o melhor alimento para o necessitado. Que tragédia é rejeitar o melhor que Deus nos dá a cada dia, a cada semana, a cada domingo, a cada quarta-feira, como se fosse algo sem valor. Vamos parar por aqui hoje. Nós teríamos ainda mais um versículo, mas eu acredito que já estamos bem em relação àquilo que precisava ser dito nessa noite. Irmãos, que Deus venha abençoar a nossa igreja, que Deus venha abençoar a sua igreja, meu irmão, que caso seja de outra igreja que está participando aqui desse nosso culto, que Deus venha te abençoar a sua vida, meu amigo, para que você aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Vai chegar um tempo em que elas cessarão. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar diante do Senhor.
Senhor, obrigado, ó Deus, por esse tempo de estudo. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra é rica. Que nós nunca venhamos a nos enfadar de ti, que nós nunca venhamos a nos enjoar da tua palavra, que nós não venhamos a nos sentir enfadados, enjoados dos cultos, ó Pai, porque são oferecidos a Ti, são para o Teu agrado, mas ao mesmo tempo são necessários para nosso sustento espiritual. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a amá-lo de tal forma que nós tenhamos um desejo profundo e constante de buscarmos conhecê-lo mais, através da tua palavra, através de uma audição atenta às pregações que são feitas na igreja, aos estudos bíblicos que são feitos, aos estudos da EBD, aos estudos proferidos pelos líderes da nossa igreja. Senhor, que tudo isso sirva para a tua honra e tua glória. Nos ajude também, ó Deus, a amarmos o nosso irmão, a amarmos o nosso amigo, de tal forma que não venhamos a encobrir o nosso amor, mas a repreendê-lo, a ajudá-lo no seu erro e socorrê-lo, de tal forma que ele volte a trilhar o caminho da santidade. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, conforme nós já mencionamos no nosso tempo de oração, nesse domingo nós teremos o nosso almoço missionário pela manhã, a partir das 11 horas. E ainda dá tempo, se você ainda não encomendou a sua quentinha, de você encomendar. Nós vamos aguardar até amanhã as encomendas. E também teremos na parte da manhã, seria no domingo passado, mas houve uma alteração. Então, também teremos na parte da manhã um missionário da Junta de Missões Nacionais, que estará nos trazendo informações sobre o trabalho missionário, mas também estará trazendo a pregação da palavra do Senhor. Será um momento muito importante. Então, sim, nesse domingo, nós não teremos a nossa EBD de forma corriqueira. Nós teremos uma EBD diferente com a presença desse missionário, EBD e culto, tá? Nós vamos dar bastante tempo para que o missionário possa pregar a palavra e também trazer as informações necessárias sobre o campo missionário, tá bom? Então vamos agir dessa forma, ok? Aí na sua tela vai aparecer as informações bancárias, vão aparecer, né, usando português correto, as informações bancárias para aquele irmão e amigo que queira contribuir com o trabalho, com o sustento dos ministérios dessa igreja, possa fazer, para aquele irmão da igreja também que prefere entregar o seu dinheiro, sua oferta através do banco, possa realizar, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana feliz, sempre amparados pela sua presença. Até domingo, às 9 horas da manhã.